Que bênção, né, irmão? Que bênção. Já podia até fazer um encerramento agora, uma oração. A salvação foi proclamada. A peça, essa peça teatral, eu me lembro ainda jovem, já fazíamos essa peça, mãos vazias, uma mensagem tão linda, né? Com essa nova geração de adolescentes também já incorporando esta verdade, ensinando. E quantas vezes a nossa ocupação é só lá fora, o nosso talento é só lá fora. Lá fora a gente está cheio de promoções, é tantas coisas, mas dentro da casa do Senhor, às vezes o tempo é nenhum, muito ocupado, e às vezes distante do Senhor. É uma mensagem que eu acredito que em todo o tempo que ela é anunciada, deve ser analisada, né? E eu gostaria de trazer para os irmãos o profeta Isaías, capítulo 61, Isaías 61, essa mensagem profética, versículo 1, gostaria da ajuda dos irmãos aí para o data show, Isaías 61, e a gente depois vai para Lucas, mas vamos logo ler esse texto bem conhecido e citado, a primeira aparição pública do Senhor Jesus Cristo, citando os profetas lá em Nazaré, lá na sua terra natal. Ele falou sobre esse texto: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Versículo 2, a igreja toda: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Lucas capítulo 4, versículo de número 18, gostaria de também compartilhar, quando Jesus de Nazaré, e você vai deixar a sua Bíblia aberta em Lucas, onde vamos fazer essa apreciação textual e ver esta mensagem, escutar uma mensagem tão forte. Agora quem está falando é Jesus. A gente viu o profeta Isaías falando esse texto, essa palavra. Agora Jesus usando o profeta Isaías lá em Nazaré, ele também lê esse texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Verso 19, a igreja: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos neles. Verso 21, vamos lá? Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Obrigado, meu Deus. A tua palavra, ó Deus, ela é eterna. Mais de 800 anos atrás, ó Deus, antes mesmo do teu filho vir a esse mundo, o profeta Isaías, já cheio do teu Espírito Santo, ó Pai, profetizava, Pai, a respeito, ó Deus, proclamando a salvação. A salvação é proclamada. A salvação é Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo que já ouvimos aqui nesta noite. Espírito Santo, Espírito da verdade, esteja usando também a minha vida, ó Deus, como Deus anunciador do teu evangelho. Pai querido, abençoa de tal forma que a sabedoria, Deus, venha do alto, ó Pai, não venha do homem, ó Deus. Pai querido, e também as palavras que serão proferidas da minha boca, ó Deus, seja usada pelo Senhor, Pai, para o coração que está sedento de salvação, ó Deus, para os que estão cegos e possam enxergar nesta noite, ó Pai, para os quebrantados, ó Deus, aqueles que estão buscando paz. Jesus Cristo é a nossa paz, porque Ele é o príncipe da paz. Deus, obrigado pela IEBT, obrigado pela proclamação da palavra, ó Deus, que nesta noite o Senhor salve, ó Pai, porque, ó Deus, é o Teu Espírito Santo, ó Pai, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. Nós somos apenas, ó Deus, pregadores, atalaias, aquele que anuncia a Tua verdade, ó Pai.
Ajuda a tua igreja a ficar numa atitude de oração constante, ó Pai. Porque hoje as algemas vão cair também, ó Pai. Para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Porque tua palavra diz: e conheça a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ó Pai. Obrigado pela tua palavra. Continua falando conosco, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Glória a Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim. É impressionante, amados irmãos, o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, ele anunciou o nascimento de Jesus Cristo. Ele anunciou que o nome dele seria Maravilhoso Conselheiro. Ele falou que ele era o Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Como é que Deus usa tanto homem daquela forma? Isaías, um homem que disse assim: ai de mim que eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Não foi Isaías que disse isso no seu chamado? E os meus olhos viram o Senhor. Ele viu o Senhor no ano que morreu o rei Uzias. Está escrito na sua chamada, quando Deus faz o chamado desse profeta. E ele confessou seus pecados. Porque, irmãos, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. O homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Essa palavra proferida pelo Senhor Jesus Cristo nos chama a atenção, porque ele disse: hoje se cumpriu as Escrituras, porque foi cumprida na minha pessoa. É interessante, amados irmãos, eu estava pensando nesse texto. O Senhor Jesus, o maior pregador de todos os tempos, o pregador exemplar, o Senhor Jesus Cristo. Esse sermão de Lucas, ele é logo após, se os irmãos estiverem com a sua Bíblia aberta, quando Jesus, no capítulo 4, um contexto geral, a gente lê a partir do versículo de número 14, Jesus Cristo, ele foi expulso de Nazaré, quando ele pregou essa palavra. Quem disse que nossa palavra, a palavra de Deus, ela é sempre aceita? Quem não lembra que o profeta Isaías também, ele mesmo, ele diz no capítulo 53 do seu livro: quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quantos rejeitam o evangelho? Quantos muitas vezes, quem sabe até dentro da nossa casa, na família, são pessoas que não querem ouvir a palavra do Senhor, até ficam irados se você pregar, e você só quer ser santo, e porque você não prega para você mesmo, a gente escuta tantas coisas. Vocês acreditam que Jesus Cristo também foi rejeitado lá em Nazaré? E aqui no versículo de número, do capítulo 4, o versículo 1 fala primeiro da tentação. Jesus Cristo foi levado para o deserto, cheio do Espírito Santo. Ele é ungido de Deus, o próprio Deus, ele foi levado para o deserto. E lá ele foi tentado por Satanás. O diabo fez todo tipo de tentação, querendo realmente levar Jesus Cristo a não cumprir a obra, levar Jesus Cristo a duvidar do próprio Deus. Se tu és filho de Deus, se tu és de Deus, sempre colocando dúvida a pessoa do próprio Cristo. E no capítulo 13, aliás capítulo 4 de Lucas, do versículo 1 ao versículo 13, Jesus chegou a dizer a Satanás no verso 8, e Jesus respondeu, disse a Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirás. Sempre o próprio Cristo falando da própria palavra, citando a própria palavra, e ali ele foi levado para aquele momento de tentação, ser provado. Também diz o texto que no versículo 9, 4:9, que ele levou também a Jerusalém e colocou num pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti para que te guarde. Você percebe que o diabo está citando a Bíblia? Você percebe que o diabo está citando o Salmo de número 91? Porque ele também conhece a Bíblia. Mas Jesus Cristo ali atento e cheio do Espírito de Deus, e o diabo ainda diz que ele vai te sustentar nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. No versículo 12 desse capítulo 4, Jesus respondeu e disse: como foi que Jesus respondeu? A igreja pode me ajudar? Vamos todos ler uma só voz. E Jesus respondendo disse-lhe. E aqui, meus irmãos, depois dessa palavra das tentações, o versículo 13, acabando o diabo
toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo, está em 4,13. E justamente após esse momento de prova, de tentação, Jesus Cristo agora vai ali pela virtude do Espírito Santo, o versículo 14, então pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Seguindo o texto e o contexto geral, e Jesus ensinava nas sinagogas e por todos eram louvados. E chegando a Nazaré, eu quero dar um destaque a esse momento, que ele estava chegando na sua terra natal. Observe o que acontece. Onde ele fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Eu estava vendo aqui algo curioso a respeito deste momento histórico na vida do Senhor Jesus Cristo. Segundo Lucas, aqui no texto que nós estamos lendo, isso relata a primeira experiência na vida pública de Jesus Cristo. Deu-se na sua terra de criação, Nazaré. Na linguagem de hoje, Jesus foi como fosse para a capela, para a comunidade onde foi criado, onde viveu. E ele foi convidado para fazer parte da equipe litúrgica, para participar daquela liturgia. Achei interessante que ele fez a segunda leitura. Naquela época, o culto na sinagoga tinha pelo menos duas leituras. A primeira era da lei e a segunda leitura era dos profetas. E Jesus Cristo abriu o livro do profeta Isaías e encontrou aquela passagem. Não encontrou por acaso, ele sabia e ele leu: o Espírito de Deus, ele está sobre mim. E ali diante daquela sinagoga, muitos olhares, porque coisa difícil, irmãos, apesar de Jesus Cristo ser um pregador exemplar, ele tem preparo, mas o chegou à sua cidade natal, que é sempre o lugar mais difícil para o pregador. Jesus disse que não há profeta sem honra, senão na sua própria terra. É ver um lugar difícil de pregar? Dentro da sua casa. É ver um lugar muito difícil para pregar? Entre tua parentela. Mas tu, quem és tu? Para querer falar a palavra. E aqui Jesus Cristo subiu naquele púlpito e houve essa revelação, e ele disse que o profeta estava citando ele. Hoje se cumpriu. E ele chegou ali em Nazaré, onde fora criado, enfrentando todas essas dificuldades. E foi-lhe dado o livro, no versículo 17, do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Queridos irmãos, e aqui eu gostaria de fazer algumas citações a respeito deste momento na vida do Senhor Jesus Cristo e a experiência tremenda que ele teve, o Espírito de Deus sobre a sua vida. E eu estou aqui com a Bíblia aberta. Estava ali Jesus, apesar de bastante preparado, ele foi enviado para aquele momento, e aqui ele estava também bem familiarizado com as Escrituras. No versículo 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro, encontrou justamente naquele lugar. Ele conhecia já o livro que circulava naquela época, e conhecia o que estava falando a seu respeito. Jesus tinha consciência o tempo todo da sua missão, da missão que ele tinha como pregador da palavra, como salvador do mundo. E ali ele estava cheio do Espírito Santo. Se você observar Lucas capítulo 3, versículo 22, pode colocar aí, Lucas 3, 22, é nesse contexto que o historiador do Novo Testamento fala: e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu, que dizia: tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Quem falou isso foi o próprio Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, enfrentando a força do mal, enfrentando Satanás. Ele veio com esse propósito: matar, roubar, destruir, enganar, atrapalhar, confundir. Mas Jesus Cristo ali preparado, e ele, quando lê esse texto, queridos irmãos, ele, além de preparado, a sua pregação, ele falava da riqueza espiritual para aqueles pobres de espírito. E eu pensando, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo é o Evangelho que satisfaz, é o Evangelho que nos preenche. E eu pensando nesse sermão, o Evangelho de Cristo, eu queria destacar pelo menos 3 características que realmente, direto ao ponto, nos traz grandes lições nesta noite.
O evangelho de Cristo, ele se destaca pelo amor. Tudo que Cristo fez foi pelo amor. Você pode dizer para seu irmão: Jesus lhe ama? Pode dizer para seu irmão? Diga para ele como ele lhe ama. Tudo que ele fez foi por amor. Hoje a gente ouviu uma mensagem tão forte pela manhã, né? A relação paternal e Jesus com aquela comunicação direta com o Pai. E no momento da dor, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, a tua vontade. Jesus Cristo tinha ciência que ele iria sofrer, mas ele não desistiu de você. Você pensa que você é pouco importante? Eu queria dizer nesta noite para você: você é muito importante. Jesus Cristo fez tudo isso por você, porque ele ama você, ele cuida de você e ele não abre mão de você. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, o amor, o evangelho se destacando pelo amor de Cristo, sendo fiel até a morte e morte de cruz. Ele enfrentou tudo por nossa causa, mas também Jesus Cristo, a luz do mundo. Ele não só é amor, ele é luz que ilumina o nosso caminho. Ele também é a libertação. E esse é o ponto alto da mensagem que Deus colocou no meu coração: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Os irmãos podem repetir comigo? Jesus Cristo, a proclamação da salvação. A salvação é anunciada pelo profeta Isaías e aqui confirmada pelo próprio Cristo. Isaías fala sobre isso. Interessante que Cristo veio ao mundo. Ele veio, em primeiro lugar, revelar o amor de Deus. Ele veio iluminar o mundo imerso nas trevas do pecado. Mas acima de tudo, ele veio libertar do cativeiro do diabo a todos que o aceitarem. Essa peça foi muito sugestiva. Essa peça fala: o diabo ele engana, ele destrói, e às vezes as pessoas estão dando lugar ao diabo, e a Bíblia fala que ele veio com o propósito de matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para libertar. Você sabe que Jesus Cristo nesta noite, ele quer libertar, ele quebra o laço que está na tua vida e te dá vitória. Eu não sei que laço pode ser esse, mas o Espírito de Deus está sobre mim, diz o texto sagrado. Então, em primeiro lugar, vejamos essas três características. O evangelho de Lucas fala desse amor. É o evangelho do amor, 4,18. O Espírito de Deus está sobre mim. Jesus declara aos seus ouvintes ali em Nazaré, ele declara que ele é o Messias. Sabe o que é que Jesus diz ali em Nazaré? Eu sou ungido de Deus. Eu sou ungido de Deus e eu vim por liberdade àqueles que estão cativos. Você crê que Jesus Cristo não mudou? Hoje ele liberta também quem está escravizado. O ungido de Deus, ele passeia por aqui nesta noite e ele tira a tristeza profunda da tua alma, a tua dor. Você sabe que Deus essa semana, no dia de hoje, deu livramento a você. Você sabia que você hoje poderia estar enlutado a tua família, mas Deus é livramento. A igreja pode dar glória a Deus. Aleluia. Ele veio por liberdade. E eu fico aqui impressionado. Tudo isso por amor. E é isso que Jesus declara aos ouvintes. Ele é o Messias. Ele é o anunciado pelo profeta Isaías, cuja missão é pregar as boas novas aos pobres, aos quebrantados, aquelas pessoas que o aceitarem. Eu vim para evangelizar. Irmãos, que missão nobre. A missão de Cristo. Ainda hoje nós temos esta... O apóstolo Paulo, ele diz lá em Coríntios: se eu anuncio o evangelho, eu não tenho que me gloriar. A glória não é de pregador, a glória não é do irmão que canta, do irmão que prega, do irmão que faz a peça. A glória é de Jesus Cristo, porque se eu anuncio, eu não tenho que me gloriar. Irmãos, a minha glória, ele diz, eu não dou a ninguém, a glória é dele. E ele está falando, através da minha vida, ele fala como ele quer, que veio para libertar você. Talvez você seja uma pessoa oprimida do diabo, mas ele quebra esse laço nesta noite e dá vitória a você. A missão de Cristo é nobre. Em primeiro lugar, essa missão movida pelo amor. E ele veio, e o profeta Isaías anunciou, mas ele diz que muitos não deram crédito. Ainda hoje, muitas pessoas não acreditam, olham e ficam cocheando em dois pensamentos. Então eu percebo aqui, o Espírito de Deus está sobre mim, uma missão nobre, uma missão de salvação. A missão do Filho de Deus, lá em João no capítulo 3, fala com clareza: Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu gostaria que a igreja de pé recitasse João 3,16. Não precisa colocar aqui não, que eu creio que a igreja sabe.
João 3,16. A missão, vamos lá? Porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Pode sentar. Jesus, ele veio para te dar vida e vida com abundância. Ele veio para te dar vida eterna. E eu quero dizer aos irmãos, o céu já começa, apesar das tribulações, apesar das lutas, Deus já começa, você é intimidado com Deus, o céu já começa aqui, porque você senta aprende o Senhor. Você pode estar na luta o que for, mas quando você dobra seu joelho, quando você lê a Bíblia, quando você tem aquele particular com Deus, Ele alegra teu coração, e a tristeza vai para o inferno, e você se levanta. Deus levanta você para anunciar o seu amor. Por isso, irmão, nada neste mundo, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Ele nos enviou, irmão. Deus enviou Ele e Ele nos enviou também para pregar a palavra. Eu vim para evangelizar os pobres. Essa palavra aqui, irmão, significa evangelizar. Evangelho significa o quê? Boas novas. Eu vim trazer uma boa notícia. Uma boa notícia. Quem gosta de receber boa notícia aqui? Deixa eu ver. Tem uma boa notícia para você. Deus, Ele está contigo até o fim. Ele está contigo. E como hoje eu ouvi um pregador dizendo: eu vou pisar nas ruas de ouro, eu vou chegar no céu. Não mereço, mas Jesus é bom. Irmão, dá glória, irmão. Por isso que o crente, apesar de suas batalhas, ele é alegre. Ele está na luta, mas ele dá glória a Deus. Lembra do cantor? Estou passando pela prova, mas eu dou glória a Deus. A prova vem para querer entristecer, baixar a cabeça. Não baixa não, porque Jesus, ele veio para pôr liberdade àquele que estava cativo. Por mais que você se ache fraco, mas Jesus, ele te dá força nesta noite. Eu vim para evangelizar. A palavra evangelho significa uma boa notícia, boas novas. Quem não se alegra em ouvir as boas novas? Os anjos se alegraram, novas de grande alegria. Mas, irmãos, infelizmente, deixa eu dizer uma coisa a você. Infelizmente, nem todos creem no evangelho. Nem todos creem, a gente sabe disso. Muitas pessoas é contra a Bíblia. Muitas pessoas, infelizmente, nesse mundo é contra a igreja. E digo mais, querem fechar as igrejas. Os crentes têm que vigiar. Diga para o seu irmão assim: vigia, irmão. Satanás, ele quer fechar. Ele quer usar. Por isso que a gente tem que vigiar. É a palavra de Deus que diz que vão se levantar homens terríveis, inimigos de Deus. E a igreja em oração. Eu sei que tudo aqui é no tempo de Deus, mas nós precisamos vigiar. Eu vim para evangelizar, e que bom é você colocar um caixa aqui no meio da rua, abrir o microfone e pregar, é uma bênção. Semana passada, está fazendo 8 dias, saímos aqui em 4 pontos, aqui nesta cidade, colocamos o som, e pregação, e todo mundo ali, ninguém, não apareceu uma pessoa para dizer: abaixa isso. Mas já pensou se sair uma ordem que Deus nos livre do governo, não pode pregar mais em ar livre? Que Deus tenha misericórdia. Tivemos recentemente uma experiência dolorosa. Fique em casa todo mundo. Ou não foi verdade? Aí eu fico em casa e as igrejas fecham. Foi a maior agonia. E eu me lembro que uma certa vez eu vinha para a igreja, estava eu aqui, o pastor Abisaí, e um grupo bem reduzido, não era o pessoal da mídia. E quando eu chegava ali na ladeira de Liberato, subia, tinha uma guarnição pesada. Eu disse: eita Jesus, misericórdia, o sangue tem poder. E me parar, está indo para onde? E eu de paletó, eu estou indo para a igreja. E pode não. Eu disse assim: pode. A igreja não foi liberada, conversando com ele, chamou outro oficial lá. Ele fez: ele pode ir. Está indo para a igreja? Eu estou indo para a igreja. O senhor tem uma carta? Você acredita nisso, irmãos? Teve isso. E a gente elaborou uma carta para dar até o pessoal que vinha de moto, de carro, porque senão era barrado. E eu nunca tinha visto isso não. E Jesus Cristo, irmãos, Ele diz que o evangelho é libertação. E a igreja, esse evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Nós tivemos essa experiência e graças a Deus, hoje eu posso sair, eu posso pregar, a igreja está aberta. Irmãos, a gente tem que aproveitar um momento como esse. É necessário que esse evangelho seja pregado a todo mundo, então virá o fim. A missão nossa é pregar o evangelho, e ele veio. Alguns ficam até irritados se você falar, mas Cristo, ele veio com a missão de pregar, anunciar as boas novas de salvação aos pobres, a todos os homens, a todos. Se tem uma condição financeira boa ou não, o evangelho é para todos. Agora deixa eu dizer uma coisa a você:
Está lá em João 3,16, você acabou de citar. O evangelho é para quem crê. É para todos os que creem. Quantos não acreditam no evangelho? São tantos escândalos que a gente temos escutado. E aqui, meus irmãos, o evangelho do amor de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que o homem é pecador. Todos aqui, não escapa um. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele veio e Ele falou do perdão. Ele falou da sua graça, da sua misericórdia. Eu estou aqui para que vocês tenham vida. Não importa se está endemoniado. Ele repreende os demônios. E aquele que era endemoniado agora quer seguir a Jesus Cristo. Aquele que não estava sem juízo, agora em perfeito juízo, vestindo roupa, quer andar com Deus. Quantos aqui no domingo como esse estavam embriagados, estavam em casa, totalmente ali discutindo com a esposa, uma agonia, os filhos chorando, e hoje você canta, porque você é liberto pelo evangelho de Jesus Cristo. Hoje você adora o Rei dos Reis. Quantos aqui, quando a esposa ia para a igreja, vai para onde? Para a igreja para que isso? Vai não. Eu me lembro de uma irmã que certa vez chegou aqui na igreja: pastor, eu tenho que ir embora logo porque eu estou dando uma carreira, porque eu aproveitei que meu marido saiu, eu vim para a igreja. O que está acontecendo? É que ele está proibindo. Essa irmã começa a orar por esse homem. E quantos chega assim, não proíbe, mas fala quando a mulher vai e fala quando a mulher chega. Só a graça de Deus. Queridos irmãos, se você tem essa liberdade de vir, de estar na casa do Senhor, aproveite. Aproveite, porque eu conheço muitas pessoas que hoje queriam vir e não podem mais vir para a casa do Senhor. O evangelho é do amor de Deus, mas aqui também que é o evangelho de luz. Está no versículo 4,19. 4,19 diz assim, ó, leia, coloca aí, varão. E apregoar a libertação aos cativos e dar vista a quem? Aos cegos. E aqui eu estava olhando o evangelho da luz, dar vista aos cegos. Que cegos são esses? São os cegos espirituais, irmão. Vê tudinho, está com os olhos bem abertos, mas não consegue enxergar a luz do céu. Tem um hino que diz assim: deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Mas tem um antigo também: ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. É assim ou não? Quantas vezes estamos longe do céu, longe de Cristo, distante da casa de Deus, e aqui Ele veio para dar vista aos cegos. Muitos têm a visão física perfeita, mas são cegos espirituais, não veem a glória de Deus, porque o pecado obscureceu, o pecado cega. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória de Deus. O povo, o profeta Isaías também diz, lá no capítulo 9, versículo 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. E quem é essa luz? E quem é essa luz? Jesus é a luz. É a luz deste mundo. Então, meus irmãos, Ele veio para iluminar. O evangelho veio para tirar das trevas e viu uma grande luz. Antes de Cristo, toda a humanidade andava errante, sem ver a luz da verdade, até que veio ao mundo e abriu aos olhos aos cegos de entendimento. Muitos versículos que falam sobre isso, eloquentes palavras que falam que quantos andavam cegos, mas Ele veio iluminar o caminho do homem para Deus. Jesus Cristo é a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12, Ele falou em alto e bom som. Você conhece alguém que está nas trevas? Você conhece alguém que até é religioso, tem até uma religião, mas não consegue enxergar a salvação? Acha que a salvação é pelas obras, acha que a salvação dependemos de Cristo. É Ele o caminho, a verdade e a vida. Falamos que Jesus é o evangelho de Cristo, Ele é de amor. Falamos que o evangelho de Cristo também, Ele é luz, a luz do mundo. Em terceiro e último lugar, brevemente, também o evangelho, e principalmente, sobretudo, é libertação. Digam assim, o evangelho, mas digam forte mesmo, o evangelho é libertação. Não sei o que é que está lhe algemando nesta noite,
Mas nesta noite você sai liberto daqui, porque Jesus está presente e Ele pode te libertar. Pastor, não durmo direito, Ele quebra esse jugo na tua vida. Pastor, não sinto paz no meu coração. Ele é o Deus que dá paz. Eu deixo a minha paz vos dou. E não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus Cristo tem uma paz diferente para nossas vidas. Queridos irmãos, só que nesse púlpito, há 24 anos, Deus me dá a oportunidade de pregar essa palavra. Domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira. E eu vejo muitas pessoas libertas. Aquele que é liberto, só quem é liberto, levante a mão e dê um glória a Jesus. Os libertos por Ele, foi Ele que libertou você do império das trevas. Como era a sua vida antes? Tristeza. Ai meu Deus, agosto, se passar um gato preto. E como vai ser dia 13, mês de agosto é um azar danado. Não é verdade isso? Agosto é bênção na minha vida e na tua vida também. O mês de agosto Jesus está contigo. Se você vê um gato preto e for magro, dá uma comidinha a ele. Às vezes aquele gato magro, é verdade ou não é? Dá uma comidinha ao bichinho. Tem nada a ver isso. Isso é crendice do povo. Tudo que Deus faz é bom, irmãos. É maravilhoso. O crente tem que andar com a cabeça erguida. Jesus te salvou porque Ele te ama. Jesus te ilumina, mas Ele te liberta. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, que já é o que eu diga, está lá no Salmo 124. Ele diz que o laço do passarinheiro foi preparado, e até tem gente se debatendo, foi preso, mas Jesus vem e quebra o laço. Ele quebra o laço e dá vitória a mim e a você. Aleluia. Apregoar liberdade aos cativos é o destaque do versículo 19. Somente Cristo poderia proclamar a libertação aos cativos do diabo, do pecado e da morte. Aqui tem vários textos, eu cito um. Conheça essa verdade liberta você. Diga assim para seu irmão: Jesus ainda hoje liberta. Pode dizer para ele: ainda hoje Ele liberta. Chegou com medo, está com medo de perder o emprego, Jesus te liberta disso também. Você crê que Ele está falando com você? Você está com medo, como é que vai ser? Essa aposentadoria não sai? Jesus tira esse medo, porque vai sair e você vai agradecer. É tanta coisa, irmãos. O medo vem, nos oprime, deixa por baixo, mas Jesus Cristo levanta e te dá vitória. Será que meu filho nunca vai trabalhar? Vai! Deus abre porta para ele. Será que esse meu marido não vai se converter? Vai, porque Jesus Ele salva. Você crê, irmão, na palavra? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salva, será liberta tu e tua casa. Deus está contemplando essa menina, esse menino, esse teu filho, e Ele vai dar vitória. Teu aperreio em casa com a questão financeira, é tanta coisa que acontece. Deus vê tudo isso, e Ele é o Deus que nos liberta desse medo. Somente Cristo pode fazer isso. Cristo é o grande libertador. Satanás, irmãos, às vezes ele atrai suas vítimas. Ele atrai pessoas revoltadas, pessoas desgostosas, reclamam de tudo, não consegue agradecer. É como uma aranha, ele vai botando na teia dele: você está certo, não vale nada. É isso mesmo, amigo só lá fora, dentro da igreja tem amigo não. Tudo isso é o diabo. Tudo isso é o diabo, pastor? Não. Não vai atrás de homem não. Não é para trás de homem não, é para trás da palavra aqui, ó. A pregação o que? É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Mas irmãos, o diabo é mentiroso. Já foi dito aqui, foi ou não foi? E o diabo se apresentou aqui, né? Quer dizer, o ator, dizendo assim: eu sou mentiroso mesmo, né? Eu digo: sangue, Lulinha até ficou assustado, não foi, Lulinha? Aí se Lulinha esquenta não, que tu estás coberto pelo sangue de Jesus Cristo, sangue do Cordeiro. Lulinha, para trás de mim, dá ré, Satanás. Ele disse ali umas coisinhas que eu vi, né? Mas tá certo, Lulinha, tá certo. Jesus é na tua vida. Queridos irmãos, uma ilustração dessa, uma peça dessa, parabéns para os adolescentes, parabéns ao diácono Cristiano, a toda a equipe. É muito interessante, trouxe uma mensagem forte para a vida da igreja. E aqui a mensagem diz que Satanás, ele veio matar, roubar e destruir. Ele quer destruir tua vida. E o homem, ele está preso na teia dos vícios, nas drogas, nas imoralidades, e até mesmo ele deixa completamente imobilizado, completo, para matá-lo espiritualmente. Tem gente esfriando: eu não quero mais, eu só tive decepção. Você pode ter decepção com quem você quiser, com o pastor, com o diácono, com quem? Com o missionário. Duvido você se decepcionar com Jesus. Eu duvido você se decepcionar com Jesus. Por isso que o autor de Hebreus sabia disso e fez: olhando para o Senhor Jesus, para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amados irmãos, o Filho de Deus, ele veio, sabe o que mais? E eu quero dizer, já concluindo, ele veio destruir
as obras do diabo. O diabo tem feito uma obra na vida de muita gente. Você, pastor, não acredita em negócio de macumba não. Quero dizer a você que existe, viu? Existe, não existe? A macumba existe. Os terreiros, aí, muita coisa para fazer macumba, para dividir, existe tudo isso. Mas Jesus Cristo, Ele repreende o mal. Ele está na tua casa como grande. Lembra daquele sangue nas portas dos umbrais, lá do povo hebreu? Tem um sangue de Cristo na tua vida, na tua casa, e não entra, porque você está vigiando. E a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Não fique triste não. Deus, Ele vai dar vitória a você. Queridos irmãos, aqui eu percebo nesse texto, Jesus, ele está lá em 1 João capítulo 3, versículo 8. Se o diabo está fazendo uma obra, você está percebendo, Jesus vai destruir essa obra. O diabo pensa que está levando vantagem, ele pensa, mas Jesus vai destruir essa obra, porque você está com Cristo na sua vida. Eu queria concluir, queria que a igreja orasse, se possível tocasse uma música aqui, a irmã. E a igreja em oração, a hora passou, mas foi muito bom o culto, uma bênção. E eu queria que você ficasse em oração. Peça a Deus, quem sabe por alguém que está do seu lado. Porque a conclusão desse sermão, do culto desta noite, tem uma pergunta importante para ser feita. Você ore. Há duas classes de pessoas no mundo. Aqui a conclusão diz, há dois tipos de pessoas, ou duas classes de pessoas. As que ainda permanecem cativas de Satanás, acreditando ou não, mas existe isso. Aquelas pessoas são vítimas do diabo e presas por ele. E existe também outra classe de pessoas, as que foram libertas por Cristo. Jesus é o libertador. Tem as vítimas do diabo, estão se debatendo. Às vezes está presa numa religião, num dogma, está presa em alguma coisa. Mas tem aquelas pessoas libertas por Jesus. Passa por lutas, passa por prova, o barco é sacudido, mas está com Jesus. Elas são libertas e nada impede a vitória dele. Tem as cativas do diabo e tem as libertas por Jesus. Vou fazer uma pergunta bem honesta, a igreja está orando. Bem honesta, qual dessas classes você pertence? Você é liberta, minha irmã? É liberto? Ou você sente ainda uma opressão, Satanás quer te amarrando? Jesus Cristo, Ele veio para libertar. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar a liberdade e para proclamar o Evangelho e pôr liberdade aos cativos. Essas duas classes de pessoas existem. Se você é cativo, Satanás, porque aqui muitos já foram, muitos, nós no passado, cativo pelo diabo. Mas se você é cativo, nesta noite, agora mesmo, eu digo isso na autoridade, agora mesmo, Jesus quer libertar. Se você aceitar a Jesus Cristo, você está livre, porque o Filho do Homem libertar, verdadeiramente você está livre. A verdadeira paz está em Jesus. Se quer paz, quer uma libertação, é só crer em Jesus. Eu creio que essa mensagem foi bem compreendida. Jesus chegou, proclamou salvação e veio para libertar os cativos. Quando João Batista enviou os seus discípulos para saber se era Cristo mesmo ou esperava outro, ele falou assim, vai lá e diz a João, os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o Evangelho de Cristo. E ele trouxe essa resposta. Ele não respondeu que era o Cristo. Ele disse, vai lá e diz a ele o que está acontecendo. E eu quero dizer que nesta noite, nesse primeiro domingo do mês de agosto, Deus quer fazer uma obra de libertação, não só na tua vida, em toda a tua casa. Você crê que Ele pode fazer isso? Onde você estiver, só faça um sinal. Não precisa vir acreditar, não. E eu quero dizer, Deus abençoe sua vida. Quem é você que chegou aqui amargurada, totalmente triste, decepcionada, e a sua vida você diz, pastor, eu não sinto mais alegria de nada, eu não tenho alegria em religião, não tenho alegria em nada, minha alegria acabou. Nesta noite, Jesus Cristo quer libertar você. Quem nesta noite aceita essa libertação, aceita Jesus Cristo, faça só um sinal. E eu quero dizer daqui, o Senhor te abençoe. A igreja está orando por você. Ore, meus irmãos, porque no momento desse não é fácil, mas a mensagem foi clara. Não apareça diante do Senhor com as mãos vazias, mas se entregue a Ele. Ah, pastor, eu sou falho, certo, mas você nesta noite pediu perdão a Deus e você quer voltar a caminhar.
Porque você sempre foi crente, você acredita, mas quem sabe parou. Você quer voltar nesta noite? Eu quero, pastor. Eu quero voltar à caminhada. Embora esteja fraco, fraca, mas eu entendi essa palavra. Se você crê e Deus está chamando você, faça um sinal. E eu quero aqui dizer bem forte: Deus abençoe sua vida. Você tem coragem? Eu estou precisando muito, pastor. Quero que você venha aqui à frente. Talvez você seja muito tímido, muito tímida, mas tem um evangelista perto de você que vai orar pela sua vida, vai anotar o seu nome, mas o seu nome, mais importante ainda, será escrito no livro da vida. Talvez um adolescente, um jovem, um casal. Se tiver, faça um sinal. Sou eu, pastor. Eu cheguei aqui, meu dia hoje foi de opressão. A semana inteira eu não sinto paz na minha vida mais. Jesus Cristo é a paz que liberta. Toda a igreja de pé nesse momento. Toda a igreja de pé. E a música que o diácono Dario cantou, escudo, ele liberta. A igreja ficou de pé. A gente vai encerrar uma oração. E a igreja, já ore por favor, que eu estou fazendo o último apelo, porque não é nem por força nem por violência. Essa mensagem que ouvimos aqui é suficiente para salvar o mundo inteiro. Jesus o libertador. Quem é você que já ficou de pé e quer levantar a mão? Sou eu, pastor. Eu não quero sair daqui nesta noite sem fazer essa decisão. Eu quero voltar depressa. Deus sabe como é que está a minha vida. Quem sabe você está à beira de um abismo, muitas lutas na tua vida, mas você crê que Jesus Cristo pode dar direção e te dar vida e vida com abundância. Se tiver, faça o sinal. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, minha filha. Deus sabe de tudo. A segunda vida, você tem coragem? Talvez você viva dentro da igreja, você caminha dentro da igreja, mas tem algo que te oprime e você está precisando de uma libertação. Quem é a segunda pessoa? Sou eu, pastor. Você crê que Deus está chamando você para algo? Precisa vir aqui à frente, mas não sai daqui sem essa decisão. Tem algo que te perturba, que te machuca, que te aflige, e Jesus Cristo quer te dar paz. Quem sabe você já foi tão ativo na escola dominical, tão ativo no evangelismo, tão ativo em tantas áreas. Hoje você está preso em alguma coisa. Você crê que Deus liberta? Eu vou encerrar com oração. Tem a segunda vida. Quase que você não chegava aqui hoje, quase. Mas Deus trouxe você aqui. Você viu a peça mãos vazias, viu o culto acontecendo e está vendo Jesus te chamando, porque eu sou apenas um vaso na mão dele. Quem é a segunda vida? Igreja, ora forte, irmão. Tem alguém se debatendo numa maior luta. Quem é você? Alguém, meu irmão? Faz um sinal assim: sou eu, pastor. Irmãos, é contigo. Eu queria tomar essa decisão por você. Você não continue nessa prisão. Quem sabe a sua prisão seja pornografia. Quem sabe a sua prisão seja o jogo de azar. Quem sabe a sua prisão, sei lá, seja algum adultério, alguma coisa está acontecendo na tua vida. Jesus quer te libertar nessa noite. Ele quer libertar a tua vida. Tem a segunda pessoa, faça o sinal. Sou eu, pastor. Precisa dizer teu nome, quero você aqui à frente. Só que você confesse ao Senhor Jesus: sou eu, e eu quero dizer: o Senhor te liberte, e Ele vai te libertar. Igreja está em oração. Eu vou orar nesse instante, mas eu pergunto e quero pela última vez: quem é você? Levanta a sua mão. Pastor, essa mensagem foi para mim do começo ao fim. Eu estou precisando, pastor. A minha vida é só tristeza. Durmo mal e acordo mal. Mas hoje eu ouvi essa mensagem e eu estou precisando de libertação. Você entendeu? Jesus só falta chamar pelo teu nome, né? Mas é contigo mesmo. Você tem força? Se não tiver, a igreja está orando para dar força a você, você levantar sua mão. Agora levanta bem forte: sou eu. A gente vai dizer glória a Deus. Quem é você? Deus tem uma missão na tua vida. Deus tem um algo para realizar no teu ministério, na tua vida. Agora Ele quer te libertar. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus. Nada pode deter a tua obra na vida do teu servo, da tua serva, ó Pai. Se há prisão, essa noite está sendo quebrada, ó Pai, para a glória do teu nome, ó Pai. O que for, Deus, que está impedindo a tua filha, o teu filho, de seguir a caminhada, Tu és o Deus, Pai, que está do nosso lado. Como diz o Salmo 124, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, mas o Senhor do nosso lado, seja a luta qual for, seja a barreira que tiver, nós vamos transpor, porque Jesus está conosco, ó Pai.
Ele é a luz do mundo, Ele é o amor, Ele é a libertação. Toda a glória seja dada ao teu nome. Aquelas pessoas que estão através das redes sociais, receba a libertação também nesta noite, porque Deus liberta você. Aí no seu quarto, quem sabe na sala, você escutando a mensagem, Deus está libertando você também. Dê lugar a Ele. Tudo isso para a glória do teu nome. Obrigado pela vida dessa jovem, dessa adolescente. No seu coração dela, Pai, irmão, o Senhor conhece o segredo dos homens. Dá vitória a ela, Pai. E leva-nos em paz agora para uma semana de trabalho, para uma semana livre, porque nós te servimos, ó Pai, para uma semana de alegria, ó Deus amado, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém, irmãos? Deus abençoe a todos.